Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Nós estamos aprendendo sobre o que Jesus fazia, o que a Bíblia diz sobre as ações do demônio. E alguém pode dizer, mas o senhor já está há vários dias e eu quero ficar muito mais dias. Porque olha, o império das trevas, você tem que entender que ele é o responsável por todos os males que existem no meio da humanidade. E essas destruições que eles fazem, é preciso que nós entendamos, que a gente aprenda. Você imagina, uma pessoa vai para a faculdade de medicina, estuda 5, 6 anos, depois ele faz residência no hospital 1 ano, 2, depois ele frequenta congressos, seminários, e ele continua estudando a vida toda para quê? Só para tratar de uma coisa que o império das trevas fez na humanidade, que são as doenças e enfermidades. Alguns doutores, eles terminam a faculdade e não querem mais estudar. Eles não conseguem ser famosos, eles não conseguem ter sucesso na medicina, tratam mais ou menos. Tem uns não. A outra madrugada está lá no livro, ele tem prazer de tratar de uma pessoa, não só para curar a pessoa, mas estudar aquele caso, ele conversa com os colegas, ele investe o dinheiro, ele faz uma viagem, participa de um congresso, um seminário, ele quer aprender mais. A vida toda aprendendo, só para tratar de uma parte da destruição que o império das trevas fez na humanidade. E graças a Deus por esses profissionais, porque eles são uma bênção. Eles aliviam o sofrimento de muita gente. Mas o cristão, normalmente, não, eu sei que o diabo faz isso, não quer saber. Não, nós temos que ir a fundo. Meu irmão, a palavra de Deus é a maior ciência. Aquela coisinha que está ali escrita não foi por acaso, não. Aquilo ali é uma verdadeira disciplina sobre aquele assunto. Não é só uma lição, é uma disciplina com várias lições. Quanto mais nós atentarmos para a palavra de Deus, quanto mais nós agimos sobre a palavra, melhor nós viveremos. Então o império das trevas, ele age em todas as partes. E que faz o reino de Deus? O reino de Deus não faz nada? O reino de Deus está simplesmente assistindo calado às ações do império das trevas? O reino de Deus não tem nada a fazer? Ou de vez em quando o próprio Deus intervém e faz um milagre numa pessoa e as outras que sofrem? Nada disso. A grande tragédia hoje da humanidade é que a Igreja de Jesus Cristo, não como um todo, mas individualmente, cada pessoa não tem descoberto o seu potencial, a autoridade que possui, a unção que possui, o poder que possui dentro da palavra de Deus. Então há um mundo sofrendo, há um mundo desesperado, que corre para cá, corre para colar, corre para outro lado. É o mundo em que nós vivemos. Mundo completamente dominado pelas forças malignas. E as pessoas correm por quê? Em busca de alguma coisa que as ajude. A gente que está precisando da libertação, mas não sabe. O caso dela é quando chegar o carnaval, que ela pode ir para a rua extravasar suas emoções. Ela acha que naquilo ali ela vai ser feliz. O outro acha que para ele ser feliz, ele tem que ter mais dinheiro para comprar mais casa, comprar mais bem, porque não sabe a velhice dele o que será.
O outro acha que para ser feliz ele tem que estar na terceira faculdade. Já fez 2 e agora está na terceira, ou no 4º curso, ou no 10º curso de língua, e por aí afora vai. As pessoas têm, vamos dizer assim, elas têm opiniões diferentes de como é que vão obter a felicidade. E nós temos a condição. E que condição é essa? A autoridade que Jesus nos deu para combater as forças do mal. Porque são essas forças que operam nas pessoas e dão a elas a falsa sensação de que se elas fizerem assim, fizerem desse jeito, elas vão ser felizes. E elas fazem e descobrem que não são felizes. Por exemplo, aqui na parte 2, vamos ver a nossa autoridade sobre os demônios. Olha o que Jesus Cristo disse. O demônio existe. O demônio faz das suas. O demônio escraviza. O demônio arrasa. E o que Jesus Cristo disse a respeito de nós? Quando o demônio vier nos atacar, nós vamos ficar parados? Vamos nos trancar num quarto? Oh Deus, tem misericórdia. Oh Deus, eu já não aguento mais. Meu Deus, me socorra. Meu Deus, me ajude. Meu Deus. Não. O Senhor Jesus fez uma declaração que nós temos que estudá-la em profundidade. Ele disse assim, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí que eu vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então nós temos essa autoridade. A autoridade você pode interpretá-la, ele disse autoridade e poder, como a força. E o poder você pode interpretar como habilidade. Então nós temos a força e nós temos a habilidade para pisar. Não é para fazer carinho. O demônio, ele não deve ser arrancado de uma pessoa e a gente passa a mão na cabeça dele, coitadinho, né? Como se fosse uma criação. Você tem um cachorrinho que vai lá e morde no seu gato, mas ele é novinho, né? E você vai e passa, não, Totó, não faz isso. Totó, ele é um animal, não fica com raiva dele, eu gosto dele também, você abraça todos os dois. Não. O demônio não é para receber carinho, nem consideração. Jesus diz que ele nos deu força e nos deu habilidade. Para quê, missionário? Para nós pisarmos as serpentes e os escorpiões. São 2 figuras que a Bíblia usa para identificar os piores demônios. A serpente, que é traiçoeira, e o escorpião, que além de traiçoeiro, tem também o seu veneno. Então, o Senhor Deus diz que os piores demônios, nós temos poder, força e temos habilidades para pisar neles. Como é que você pisa uma serpente de qualquer maneira? A serpente pode bicar o seu calcanhar, pode morder você. E se ela ofende você, ela transmite o veneno e você vai ter que se tratar. E o escorpião? Você pode pisar. Mas para você pisar, tanto na serpente como no escorpião, você tem que ter algum preparo e você tem que estar calçado, tem que estar protegido. Então, o que o Senhor nos deu foi esse preparo, está dentro da palavra, nós temos que descobrir, você está entendendo? E nós temos que descobrir também, e temos que nos calçar, nos vestir de uma proteção, para que nós tenhamos habilidade e força para poder pisar, esmagar mesmo. O inimigo tem que ser esmagado debaixo de nossos pés. Eis aí que eu vos dei autoridade e poder, quer dizer, poder e autoridade, né? Habilidade, para pisardes serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo. Isso aqui é demais. Porque além de nós pisarmos o próprio inimigo, ele tem uma força, ele tem um modo de operação, ele tem um modo de atuação, ele tem um exército que o obedece.
Em alguns casos, a invasão do império das trevas da pessoa é através do exército da AIDS, o outro da infecção, o outro da alergia, o outro do enfraquecimento visual, do problema auditivo, e por aí afora vai. Então, o inimigo ele tem uma força vastíssima, que atua em toda a humanidade. É quase impossível você ver uma pessoa, e se você examinar, que você não veja que o império das trevas está atuando nela. Pois bem, o Senhor Jesus nos garantiu que Ele nos deu poder, habilidade e autoridade, força, para pisar, esmagar as serpentes, escorpiões e também sobre toda a força do inimigo. O inimigo tem uma força, ele está entrando numa vida. Segundo Jesus, nós podemos anular a força dele, paralisar, acorrentar e tirar de circulação. Nós temos o poder e temos a autoridade, temos a força e temos a habilidade. E missionário, e nessa batalha, se eu vou pisar em cobras, como o senhor disse, se eu não estiver bem preparado, não estiver bem esperto, ela pode ofender a minha perna, o meu calcanhar. Eu vou pisar em escorpião, de pé descalço, o escorpião vai me ferroar. Bom, aí vem o que Jesus nos deu, o poder, a habilidade, e Ele garantiu que esse poder, essa autoridade, essa força, essa habilidade, é completamente suficiente para nos guardar, nos proteger. Ele disse assim: e nada absolutamente vos causará dano algum. Não tem nada que vai causar dano. Não, mas há um tipo de demônio que você expulsa e você chega em casa, morre de dor de cabeça. Mentira. Que de noite você acorda sem sono, você fica desesperado, aflito. Por que você foi mexer com aquela casa de marimbondo? É mentira. Nada, absolutamente, Jesus disse, vos causará dano algum. Então nós temos a força, nós temos a habilidade, e compete a nós agora pisarmos, esmagarmos. Aquilo é obra do diabo? O diabo está desafiando, diz que pode, deixa comigo. E o que o senhor faz? O senhor arregaça a mão e fala: não, eu não preciso ir lá. Eu no campo do Espírito, eu já estou lá. Eu daqui eu amarro aquela força maligna, eu chamo ela por nome, eu a acorrento, eu a ponho debaixo dos meus pés, eu a esmago, tudo isso é com a minha autoridade, com a minha força, e eu amarro, proíbo dela agir, e nada me causa dano algum. Há um tempo atrás eu visitei uma pessoa, que eu gosto muito dessa pessoa no Rio de Janeiro, é um cidadão muito educado, sempre me telefona pedindo uma ajuda espiritual, e o homem estava numa situação deplorável, né? Apesar de ser um médico, ele estava tratando até com outro, problema no coração, pé inchado, negócio bravo. E ele gosta de praticar a palavra de Deus, não tão completamente como a gente entende. Ele se intitula carismático, com alguns defeitos, né? Que eu acho que são defeitos, mas é um homem que está bem intencionado, está bem arrumado na vida. E esse cidadão me disse: missionário, eu acho que o problema é o seguinte, o senhor vê, a minha casa é aqui eu sirvo a Deus, eu busco a Deus. Do lado da minha casa à direita mora um casal que ele é presidente daquele centro espírita lá do outro lado. Então entenda, missionário, da casa dele no outro lado passa-se uma linha, passa no meio da minha casa. Os demônios, quando saem de lá e vêm cá ou daqui, vão lá, eles têm que passar obrigatoriamente por aqui. Eu acho que por isso que eu estou sofrendo. É ou não é? Eu falei: não, senhor, tudo isso aí é mentira, tudo isso aí é doutrina de demônio. Isso não tem o menor cabimento, isso não tem a menor base bíblica. E eu disse para ele: eu estou sem tempo, mas se esse cidadão aí do centro quiser, eu faço uma aposta com ele. Eu vou trazer um colchonete e vou passar a dormir 60 dias dentro desse centro. E eu não vou perder um só segundo de sono. Os demônios não vão me perturbar, mas não acontece absolutamente. Mas por que eu tenho essa confiança? E por que você não tem?
É aquele problema. Um crê e o outro não crê na palavra de Jesus. Eu creio que quando Jesus falou o que está escrito em Lucas 10:19, eis aí que eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum, ele estava falando comigo. Eu assumo isso. Ora, quando eu assumo a palavra de Deus, o que aconteceu comigo? Eu me liguei com o Senhor Deus. 1 Coríntios 6,17. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, eu e Deus somos um só espírito nessa hora. E eu quero ser um só espírito com Ele 24 horas por dia. O meu espírito, então, tem a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? A Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é luz. Então o meu espírito unido com Deus, ele torna-se num fogo consumidor, não por minha causa, mas por causa de Deus. E ele torna-se luz. Ora, o demônio é trevas. E como é que ele vai me invadir? Ele vai passar exatamente onde estou. Ao contrário, ele dá a volta maior que ele puder e não passa ali. Porque ele sabe que ali está a presença de Deus, 24 horas por dia. Se você tem essa fé na palavra de Deus, e Ele garante que Ele deu a você poder, Ele deu a você autoridade, habilidade, força, para você pisar toda a força do inimigo, pisar as serpentes, os escorpiões, e Ele garantiu nada, absolutamente vos causará dano algum. Meu irmão, é isso que acontece. Mas não pode absolutamente ser diferente. É ou não é? Palavra de Deus ou não? É. A palavra de Deus diz assim, então tem que ser. Eu não vou aceitar agora que um demônio imundo lá do inferno vire-se para mim e diga, não, mas para o seu caso não tem jeito. Que história fiada é essa? Que conversa de Satanás é essa? Eu não quero saber se tem jeito ou não. Para mim já teve. Jesus está comigo, a palavra dele está em mim, e eu não aceito nenhuma ingerência do demônio na minha vida. Ao contrário, eu não fico na defensiva, eu parto para a ofensiva. Onde eu vejo que o demônio está atuando, Deus, eu não aceito isso aqui, Deus, eu não permito. A tua palavra diz, eu tenho a tua palavra, e eu só quero a tua palavra. Eu estou exatamente sobre ela. Ah, meu irmão, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o que é que diz a Bíblia? Tu não serás atingido. Então eu creio que eu não serei atingido. Eu estou tentando, com esse curso Fé, levantar o seu potencial, porque senão é impossível você determinar a bênção e recebê-la. Você está acovardado, você está acuado, você não está na sua posição. Jesus está dizendo, eis aí que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Acabou, você tem autoridade, você tem poder, pise firme e creia naquilo que Deus fala a seu respeito. Amém?